Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria estar de novo nesta manhã, no domingo, Dominus Dei. Domingo, o Senhor Jesus ressuscitou. Esse é o grande significado para nós no domingo. Por isso nós cremos que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos dá condições de caminharmos, de entendermos que nada está perdido, porque Jesus ressuscitou. E o que acompanha a nossa vida, a sua vida e a minha vida, o milagre que acompanha, é a ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, nós cremos. Nós cremos no futuro, cremos no amanhã, cremos na vida eterna. Porque Jesus ressuscitou. Este é o milagre que acompanha a sua vida e a minha vida. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Então, nesse domingo, lembre-se, hoje é o Dominus Dei, dia do Senhor. Meus irmãos, nós vamos compartilhar nesta manhã o seguinte tema: as características do discípulo. E nós vamos usar como texto para nós compartilharmos Mateus capítulo 10, do versículo 24 ao 39 que nós vamos ler, mas nós não vamos explorar todo esse texto, mas queremos explorar dentro desse texto, parte desse texto, esse tema, as características do discípulo de Cristo. Então, eu vou ler aqui com você, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que vamos fazer. Mateus, capítulo 10, do versículo 24 até o versículo 39. Só lembrando, no final do capítulo 9, de Mateus, o Senhor Jesus fala sobre a necessidade de termos trabalhadores para realizar a obra de Deus. E ele diz no final para que a gente ore, para que a gente clame diante de Deus, para que mais pessoas se envolvam na obra de Deus. E aí ele inicia o capítulo 10 falando do chamado dos discípulos, inicialmente dos 12. Aí menciona o nome deles no versículo 2, e aí começa a dar orientação, vários tipos de orientações aos discípulos. E essas orientações, elas atravessam tempo e chegam até nós. Então, as mesmas orientações que aqueles primeiros discípulos tiveram do nosso Senhor Jesus servem, são também para nós. Então, o capítulo 10 de Mateus é uma espécie de pregação ou de exortação para os discípulos do Senhor Jesus. Todo o capítulo 10. E nós vamos pegar uma parte dessa orientação para nós conversarmos sobre o discipulado, ou sobre as características do discípulo. Então vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 24, iniciando no 24 e até o 39. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Se você quiser marcar na sua Bíblia
afirmação de Jesus que nada é encoberto que não venha a ser revelado. Versículo 27. Porque o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Em outras palavras, o que você aprende do Senhor Jesus, anuncia. O que você recebe de orientação do Senhor Jesus nos evangelhos, fale. Não tenha mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu os confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a cruz, não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Esse é o texto que nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Lógico que a gente lê e esse texto espanta a gente, mas é importante a gente refletir, né? Principalmente naquelas áreas do texto que espanta a gente, que faz a gente tremer na base, como a gente diz, né? Bem, eu quero começar dizendo que todo cristão verdadeiro é um discípulo de Cristo. A palavra de discípulo é usada como sinônimo de crente e de cristão. É usado muito, até pouco tempo usava-se muito, hoje eu creio que está se revendo, tanto é que a palavra cristão, principalmente no passado, no início da igreja cristã, fazia sentido. Hoje já se perdeu um pouco o sentido, né? Porque hoje cristão, o crente tem a ver com gente que vai na igreja, né? Então hoje se perdeu um pouco, mas no seu início eu creio que tinha o mesmo conceituação de discípulo. Atos 6,2 diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Veja, os 12, isto é, os discípulos ali, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Atos 6,2. Observe que no início da igreja cristã, em Atos, eles eram sempre denominados de discípulos de Cristo, as pessoas que estavam seguindo o Senhor Jesus. Depois, mais tarde, é que veio a palavra cristão, já ainda em Atos, e depois, mais tarde, veio outras designações, né, daqueles que
vão na igreja e tal, e participam na igreja. Bom, não é o nosso assunto aqui de momento, né, hoje, mas apenas uma palavra introdutória. Bom, em Atos 11, 26 diz assim: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, olha, observe, em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Capítulo 11, Atos 11, 26. Qualquer domingo desses aí na parte da manhã, que a gente tem usado para compartilhar, né, o texto da palavra, a gente compartilha esse texto de Atos na perspectiva do discipulado, de ser discípulo também. Mas em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, na época, no início da igreja cristã, discípulos e cristãos estavam no mesmo, a palavra estava no mesmo pé de igualdade, depois que foi se perdendo um pouco, né? Quando Jesus chamou seus discípulos, os instruiu claramente sobre o custo de segui-lo. Você percebe isso, a gente vai trabalhar um pouco isso aqui, mas você percebe que Jesus não escondeu nada, né? Jesus não deixou aqueles discípulos sem nenhum tipo de compreensão do que do que viria sobre eles, né? E outra coisa também que nós percebemos, Jesus não foi passando para eles de forma aos poucos aquilo que eles iriam enfrentar, isto é, a conta-gotas, né? Como às vezes nós fazemos nas nossas orientações de discipulado, né? Não, Jesus jogou o pacote completo na vida deles. Vou voltar aqui, senão a gente vai perder aqui. Quando Jesus chamou seus discípulos, os instruiu claramente sobre o custo do discipulado. Esse texto de Mateus 10 é exemplo disso, né? Pessoas de coração dividido, dúbio, que não estavam dispostas a comprometer-se com ele, não o seguiam, porque a coisa era clara. Jesus deixava claro: querem me seguir, querem ser meu discípulo, então a coisa é essa, e ele apresentava um pacote completo. Então, quem estava com o coração dividido, quem vivia uma vida dúbia, quem estava tipo assim, vou experimentar para ver se é isso que eu quero, já caía fora. Pessoas de coração dividido, dúbio, que não estavam dispostas a comprometer-se com ele, não o seguiam. Um dos exemplos de alguém que está dessa forma é a história do jovem rico, ou do moço rico, né, que chega para Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está lá em Mateus capítulo 19, e Jesus vai conversando com ele, e no final Jesus fala: uma coisa falta para você, vai, vende tudo que tens, isto é, fica pobre, né? Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, distribua os seus bens, suas rendas, fique você pobre e venha me seguir, né? E aí então aquele homem, aquele jovem, não aceita essa proposta, porque o coração dele é dividido. Bom, vamos lá então. Qual é a primeira característica do discípulo? O discípulo de Cristo confessa Jesus diante dos homens. Olha o versículo 32 a 33 do nosso texto aqui. 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, uma das características do discípulo é confessar Jesus Cristo diante dos homens. E a palavra confessar significa afirmar,
reconhecer, concordar. Então, confessar não é apenas dizer que crê, é muito mais do que afirmar que crê, ou que tem fé em Jesus, ou que, tipo assim, não, Jesus realmente existiu na história, eu creio que ele existiu na história, porque eu li livros que falam sobre isso, eu li a Bíblia. Confessar é muito mais do que isso. Confessar significa afirmar. Não é só crer na existência de Jesus, mas é crer na proposta de Jesus, é crer no projeto de Jesus, é afirmar os propósitos de Jesus, é afirmar os projetos de Jesus, é afirmar as exigências de Jesus. Também é reconhecer na sua própria vida, e é concordar com tudo o que tem a ver com o senhorio de Jesus. Então, quando eu confesso, eu estou afirmando que eu sou de Jesus, que eu creio em Jesus e que eu aceito integralmente o projeto de Jesus na minha vida. Eu reconheço Jesus, não só Jesus historicamente, mas todo o direcionamento de Jesus que estão nos evangelhos. Trata-se de uma declaração de identificação, uma declaração de fé, uma declaração de confiança, uma declaração de responsabilidade. Isto é, você e eu assumimos em nossa vida tudo aquilo que Jesus disse que nós deveríamos ser como seus discípulos. Por isso, identificação, por isso fé, por isso confiança, por isso responsabilidade. Significa que mesmo em circunstâncias contrárias, jamais teremos receio de afirmar que Cristo é o nosso Senhor. Uma das grandes perseguições contra os discípulos foi justamente isso, porque o pessoal dizia que César era Senhor. E os discípulos de Jesus diziam, não, Jesus é Senhor. Isto é, quem domina a minha vida, quem coordena a minha vida, quem manda na minha vida não é César, é Senhor. É o Senhor Jesus. Esta confissão pode ser feita de duas maneiras: com os lábios, isto é, falando, declarando, e com o testemunho, isto é, vivendo o senhorio de Jesus na sua vida. Essa confissão a Cristo é realizada diante das pessoas, não é às escondidas, e não é dentro da igreja, né? É diante das pessoas, no meu dia a dia, nas minhas áreas de relacionamento, de convivência, na sociedade. Por isso que é diante das pessoas. Em outras palavras, Jesus é Senhor da sua vida no seu trabalho. Jesus é Senhor da sua vida no seu comércio. Jesus é Senhor da sua vida nas horas de divertimento, de viagem. Jesus é Senhor da sua vida entre a sua vizinhança. Jesus é Senhor da sua vida nas suas reuniões familiares. Esta confissão indica a nossa permanência em Deus e a permanência de Deus em nós. Eu só gostaria que nós não esquecêssemos desta questão. Jesus não é Senhor da minha vida quando eu entro no templo e começo a cantar. Jesus não é Senhor da minha vida quando eu entro no templo e cumprimento meus irmãos. Jesus é Senhor da minha vida lá onde eu trabalho. Jesus é Senhor da minha vida na minha convivência familiar. Quando eu reúno com a minha família, e eu digo família de forma bem estendida, isto é, pais, irmãos, tios, primos, e assim por diante.
Jesus é Senhor da minha vida no meu relacionamento de negócio, de compra, venda, nos meus negócios como um todo. Jesus é Senhor da minha vida nas minhas responsabilidades, naquilo que eu falo, nas minhas decisões. É o senhorio de Jesus que manda. A segunda característica que nós temos aqui é que o discípulo estabelece certas prioridades na sua vida. Olha o versículo 34 ao 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu sei que são palavras um pouco duras, que pode ser manipulado de forma errada, mas eu creio que se você ler, se você pensar, você não será manipulado na sua mente. Ninguém vai manipular essa palavra. Não é quem ama a igreja denominacional. Não é quem ama grupo religioso mais do que quem ama Jesus. Tem muita gente que tem amado as tradições dos homens. Tem muita gente que tem amado as denominações, os grupos religiosos, não Jesus. Isso aí são fanatismos religiosos. Tem muita gente que tem amado projetos religiosos, eventos religiosos, não Jesus. Tem muita gente que tem amado a si mesmo dentro das igrejas, se projetando como o cara, a mulher, e não Jesus. Então muitos têm passado problema, não porque está amando Jesus em primeiro lugar, está amando a si mesmo, está amando o grupo religioso, está amando eventos, e assim por diante. Então a gente precisa separar algumas coisas aqui, né? O discípulo ama Cristo mais do que a sua própria família ou a própria vida. Então, é um amor incondicional a Cristo. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, falando sobre discípulos também, Jesus fala aqui, indo eles caminho afora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Lembra que eu falei que Jesus joga o pacote completo? Ele não dá informações aos poucos ou a conta-gotas, ele joga o pacote completo. A pessoa chega para ele e fala: eu vou te seguir. Aí vem a resposta de Jesus: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, você quer me seguir? Então o pacote é esse. A partir de hoje você não tem casa. A partir de hoje você não tem onde morar. São essas pregações que você escuta por aí? A pregação do religioso, do grupo religioso, do evento religioso, do projeto religioso, as pregações são outras. O outro disse Jesus: segue-me. E ele respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Isto é, não use como desculpa. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado
olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por que Cristo usa uma linguagem tão pesada? Por que se utiliza de exigências tão ofensivas? Principalmente nós que somos bem familiares, ligados à família, né? Por que Jesus usa essas palavras tão pesadas? Por que Jesus utiliza de exigências tão ofensivas? Ele fala aqui, né, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E ele continua, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Por que esse tipo de linguagem tão dura para a gente? Por que essas exigências que parecem ser ofensivas? Ele deseja espantar para longe aqueles que não querem se comprometer. Uma coisa é ser adepto de religião, isso talvez a gente fale mais para frente, é ser adepto. Uma coisa é elogiar Jesus, uma coisa é achar que Jesus tinha um bonito projeto, um bom projeto. Uma coisa é fazer propaganda, que o projeto de Jesus é bom. Outra coisa é mergulhar de cabeça. E para Jesus fazer propaganda dizendo que o projeto dele é bom, não interessa. Para Jesus dizer que ele é um cara legal, pouco faz sentido para ele. Não coça o seu ego. Para Jesus dizer que ele está certo, vê se umas musiquinhas que tem por aí, não resolve. Então, a exigência é dura, a linguagem é pesada para nós, torna às vezes até ofensiva para a gente, porque ele quer espantar aqueles que não querem se comprometer, que apenas vivem como se fossem espectadores, admirados com o movimento do Senhor Jesus. Elogio que nós possamos fazer ao Senhor Jesus, pouco mexe com ele, porque a proposta dele é mergulhe de cabeça nisso. Ele deseja atrair para si os verdadeiros discípulos. Quem é verdadeiro discípulo assume essa proposta, bate no coração, entende, sem precisar manipular nada, entende. Ele não quer pessoas de coração dúbio, como nós já falamos, pensando que fazem parte do reino de Deus quando não fazem. Tem gente se enganando. Eu acho interessante, tem um texto, acho que está em Marcos, eu acho. Um texto que eu acho interessante. Jesus está conversando com alguns intelectuais da época, alguns entendidos de religião da época. Acho que está em Marcos, e Jesus faz uma pergunta. Eu não lembro se é sobre o amor, mas Jesus faz uma pergunta. E um deles responde certinho a pergunta. É como se fosse assim, o vestibular, né? Se tem a pergunta, se você responde certinho e passou no vestibular. Quando essa pessoa responde certinho, Jesus fala, muito bem, respondesse certo. Não estás longe do reino dos céus. Se eu não me engano, essa passagem está em Marcos. Interessante que Jesus fala que aquela pessoa, mesmo respondendo certo algumas perguntas que Jesus fez, ela ainda não estava no reino dos céus. Ela estava perto, mas não estava no reino dos céus.
Isto é, ela apenas era alguém que sabia as respostas de cor. Por isso que Jesus fala, não estás longe do reino dos céus. Vamos lá. A terceira característica do discípulo do Senhor Jesus. O discípulo carrega a própria cruz. Versículo 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Verso 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Perceba que essa palavra não é digno de mim, ela aparece no versículo 37 e no versículo 38. Então, o discípulo, ele carrega a própria cruz. Ele carrega a sua cruz. Só lembrando, né? A gente talvez vai explicar um pouquinho melhor, mas se você um dia vê alguém levando uma cruz nas costas por algum ato religioso, ele não está sendo discípulo de Jesus porque colocou a cruz nas costas, né? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não se trata da cruz da salvação. Então, o que não é essa cruz? Não é a cruz da salvação. Porque essa foi Jesus que carregou como resultado. Isto é, a cruz da salvação foi carregada por Jesus. Jesus carregou a cruz da salvação. E se sacrificou por mim e por você, trazendo a salvação da sua vida, da minha vida. A nossa salvação, a nossa reconciliação, o perdão das nossas dívidas, Jesus carregou na cruz. Não é essa cruz de salvação. Olha o que diz Efésios 2,16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Essa cruz Jesus carregou por mim e por você. Olha Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em outras palavras, essa cruz Jesus levou por mim e por você. Ele levou a sua dívida na cruz. Ele pagou a sua dívida, dívida que eu e você tínhamos diante de Deus. Não esqueça disso. Ele pagou e expôs à vergonha todo o principado e potestade. Ele expôs em desprezo ao triunfar na cruz. Por isso que eu comecei. Jesus ressuscitou. Todo o principado e potestade foi desprezada com a morte e ressurreição na cruz. Isso ele levou por mim e por você. Não se trata de autocomiseração. Muitos tomam esse desafio como se fosse suportar de grandes sofrimentos. Tomar a cruz é o meu sofrimento. Eu estou com sofrimento. Eu tenho diabetes, essa é a minha cruz. Eu tenho pressão alta, essa é a minha cruz. Não tem nada a ver. Não é essa cruz que Jesus está dizendo. Muitos tomam esse desafio como se fosse o suportar de grandes sofrimentos. Eu cuido do meu pai e da minha mãe, ou do meu pai ou da minha mãe que está de cama já há vários anos. Essa é a minha cruz. Não tem nada a ver com essa cruz. Muitos tomam esse desafio como se fosse o suportar de grandes sofrimentos, privações ou reprovações do dia a dia da vida. Refletida na seguinte frase: esta é a minha cruz. Já ouviu falar essa frase? Ou cada um tem a sua cruz. Não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo. Isso é uma linguagem popular para dizer que eu tenho um sofrimento e eu estou vivendo com esse sofrimento. Então eu resumo dizendo: esta é a minha cruz.
ou cada um tem a sua cruz para carregar, mas não tem nada a ver com esse texto bíblico. Carregar a cruz aqui é outra coisa. Nós já vamos chegar lá. O que é carregar a cruz aqui? É tomar a cruz implica em perder a própria vida. É simples. Resumindo o que Jesus está dizendo aqui, naquela época, quando você via, se você morasse naquela época e você via alguém carregando a cruz, você já saberia que aquela pessoa vai morrer. Há uma pena de morte sobre aquela pessoa. Então, quando alguém estava carregando a cruz naquela época, os outros viam e já sabiam, aquela pessoa está indo para a morte. Então, tomar a cruz, implica em perder a própria vida. Significa estar disposto a morrer. Da mesma maneira que Cristo foi fiel a Deus a ponto de morrer, seus discípulos também precisam estar dispostos a morrer, se necessário for, entregando a vida em sacrifício agradável a Deus. Perceba, não tem nada a ver com salvação. Jesus fez a salvação por você. Ele levou a cruz da sua salvação, vamos dizer assim, por você, e você está salvo em Jesus Cristo. Quando você diz, eu vou tomar a minha cruz, isto é, se preciso for, eu morro. Literalmente falando, por Jesus Cristo. Tomar a cruz tem a ver com o senhorio de Cristo na minha vida e com o meu compromisso no reino de Deus. Ao tomar a cruz, eu estou dizendo, quem manda na minha vida é Jesus. Quem define o meu destino é Jesus. Quem diz para onde eu vou e até quando eu terei de vida é Jesus. Jesus manda na minha vida. Em outras palavras, eu gosto dessa expressão em outras palavras, né? Tenho observado muito isso nas minhas transmissões. O cristão, o sistema de governo que o Filho de Deus tem sobre si é teocrático. O sistema de governo que comanda o Filho de Deus verdadeiramente é teocracia, isto é, Deus é que manda. Jesus sendo o Senhor da sua vida, Ele é que manda. Então, o sistema de governo que passa a imperar na sua vida chama-se teocracia. Vamos seguir aqui? Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Perceba, isto é assumir as implicações da cruz. Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. A cruz é um instrumento obrigatório para aquele que aspira, ou aqueles que aspiram ao discipulado. Não é uma opção, é uma exigência de pegar a cruz. Não é assim, escolha a sua cruz. Já viu isso também? Eu quero tal cruz, não. Porque a cruz é a mesma para todo mundo. Não tem essa de escolher tipo de cruz. Quem não tomar a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então, a cruz no discipulado que você carrega é a mesma que eu carrego. É a mesma que todo mundo carrega. Não são diferentes cruzes, mas é a mesma cruz. É a cruz que te leva à morte, que te leva a perder a vida. É a cruz que diz que Jesus é Senhor da sua vida, que existe um regime agora que manda sobre você e chama teocracia. É a cruz que é obrigatória para todos os discípulos. Durante a história, nos anos 80, um pouquinho antes
Teve um palestrante argentino que esteve aqui no Brasil falando sobre discipulado, Carlos Ortiz, e houve uma revolução nas igrejas sobre isso. Mas depois, nos anos 80, houve não é bem uma rejeição, mas algumas pessoas, até líderes, se levantaram contra essa ideia de discipulado. E não contra no sentido de não existência na época, mas a ideia era assim: você tem dois grupos. Você tem o cristão e o discípulo. Era como se você pudesse fazer uma certa opção. Você poderia seguir Jesus como um cristão, você poderia seguir Jesus como um discípulo. Não era muito declarado isso de forma explícita, mas implicitamente era pelas pregações e tal. Principalmente nas igrejas tradicionais, igrejas de linha mais tradicional, né? Eu lembro que eu conversei com um pastor e na minha conversa, na época, logo tinha sido seminário, a ideia dele era mais ou menos essa, mas não era só dela e dele. E era um dos pastores muito inteligentes, intelectuais, muito capacitado. Mas se fazia essa divisão. O que Jesus está fazendo aqui não é essa divisão é especificamente religiosa. Jesus está dizendo que para segui-lo, para pertencer ao reino de Deus, para fazer parte da sua companhia, para fazer parte do seu grupo, não existe outra condição a não ser discípulo. E de ser discípulo não existe outra coisa a não ser pegar a cruz, a não ser a caminhar para a morte, a não ser ter Jesus como Senhor da sua vida. E a cruz é obrigatória, não é opcional. A cruz é um instrumento obrigatório para aquele que aspira ao discipulado. Talvez por isso que as pessoas gostam de ser mais adeptos de religião. Talvez seja por isso. Porque aí ela não vai pensar na cruz. Mas se ela quiser ser discípula, ela vai ter que pensar na cruz. Ela não vai ter que pensar na possibilidade da cruz, ela vai ter que pensar na realidade da cruz para a vida dela. Talvez seja isso, que as pessoas gostam de igreja, gostam de templo. Talvez porque elas gostam de exigências de religião, porque a exigência de Jesus ela seria até mais enxuta do que de religião, mas ela é mais pontual. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Hoje à noite nós vamos ter o culto às 19h30 e nós vamos compartilhar Mateus capítulo 15. E a gente vai trabalhar justamente sobre isso, né? A religião e Jesus são coisas distintas. Então vamos lá. Olha o verso 38. Quem toma a sua cruz, quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Eu gostaria que você guardasse esse versículo 38. Mas olha em Lucas 14:27. Quem não toma a cruz não pode ser meu discípulo. Pode ser adepto religioso, mas não discípulo de Jesus. Pode ser um espectador religioso, mas não discípulo de Jesus. O discipulado, ou ser discípulo de Jesus, passa pela cruz. Continuando, verso 38, o discípulo carrega a própria cruz. Tomar a cruz tem a ver com coragem. Coragem de escolher os valores de Deus. Na cruz não há possibilidade de escolher valores de Deus e do mundo. Muitos não pregam a cruz porque não querem renunciar aos valores desse século. Preferem assistir à procissão de Jesus e seus seguidores, mas nunca fazem parte dela. Em outras palavras, preferem ficar na arquibancada, preferem assistir os desfiles, mas não se envolvem.
nessa procissão, nesse desfile que é seguir Jesus Cristo. Na arquibancada é melhor. Mas seguir Jesus é sair da arquibancada e entrar em outro patamar de vida, que passa pela cruz. Por isso que é coragem. Prefere assistir o culto a Deus, sem contudo cultuar e adorar o verdadeiro Deus. Nós já falamos isso em outras vezes aqui, que hoje as igrejas viraram um grande evento, um grande acontecimento, os templos, né? A gente vai para o templo pensando, o que vai ser hoje? Será que o pastor vai plantar bananeira hoje? Vai fazer uma dancinha no púlpito? Será que hoje o grupo de louvor vai soltar aqui aquelas gelo seco? Vai fazer um especial na guitarra? O baterista vai jogar para cima aquela baqueta, acho que é esse o nome, e pegar. Então hoje nós vivemos assim, a gente vem para a igreja, para o templo, né, para que vê alguma coisa especial acontecendo. Por que muitos estão sentindo dificuldade com o templo? Porque estão precisando rever a sua vida cristã sem o templo. Sem o templo. Vamos lá? Coragem de abrir mão das prioridades deste mundo, mesmo que profundamente arraigados na cultura e na sociedade. Tomar a cruz do Senhor Jesus tem que ter coragem, que o Senhor Jesus propõe aqui, coragem, porque você vai mudar de valores, você vai abrir mão dos valores deste mundo, para estar nos valores de Deus. Você vai abrir mão da cultura deste mundo para viver uma contracultura. Coragem de renunciar aos projetos autocentrados. Há pessoas que morrem pelos seus próprios projetos ou sonhos. São capazes de muito sacrifício para atingir o seu sonho. São capazes de cometer maiores violências pelo seu sonho. Os projetos pessoais se tornam deuses para si. É a coragem de abrir mão dos seus próprios projetos para seguir o projeto de Jesus. Por isso tomar a cruz também. Por isso que é melhor ficar na arquibancada. Por isso que é melhor ter uma denominação religiosa para acalmar o coração. Porque seguir Jesus é você ir num projeto diferente que você estava. Então eu vou falar de novo. Coragem de renunciar aos projetos autocentrados. Há pessoas que morrem pelos seus próprios projetos ou sonhos, mesmo em grupos religiosos. Elas dão a vida pelo seu projeto religioso, não tem nada a ver com o reino de Deus. São capazes de muito sacrifício para atingir o seu sonho. Se precisar virar à noite acordado para atingir o seu sonho, viram. São capazes de cometer maiores violências em favor dos seus sonhos. Os projetos pessoais se tornam deuses para si. É a coragem de abrir mão dos seus próprios projetos para seguir o projeto de Jesus. O discípulo coloca sua própria vida em risco por causa de Cristo. Há exemplos disso. Exemplos. Estevão, por exemplo, morreu apedrejado. Há exemplos disso. Paulo diz que a vida dele estava indo para o fim, e o fim seria terrível, né? Quem assiste aquele filme Paulo, o Apóstolo, né? Eu gostaria de ler, há vários textos, mas eu vou ler só esse. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Ele já estava vendo que ele ia morrer.
Aí como é que ele termina? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Perceba que ser discípulo de Jesus é arriscar a sua própria vida por causa de Cristo, como os nossos irmãos do passado, irmãos e irmãs, morreram por causa de Jesus, não por causa de uma religião, não por causa de um projeto, mas por causa de Jesus. Eu quero concluir rapidamente aqui com você. Então eu vou concluir dizendo, primeiro, Jesus não nos chamou para sermos membros de igreja. Não que em si está errado. Não que você não deva ser membro de igreja. Lógico que você deve, mas não é essa a essência de tudo. Jesus não nos chamou para ser membros de igreja. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Significa confessá-lo perante as pessoas, tê-lo como prioridade número um, e carregar a própria cruz. Eu vou repetir de novo aqui. Significa confessá-lo perante as pessoas, tê-lo como prioridade número um e carregar a própria cruz. Jesus nos chamou para uma dedicação exclusiva no reino de Deus. Jesus nos chamou para uma responsabilidade pública. O discipulado é realizado diante das pessoas. Seguir a Jesus não é brincadeira de roda ou participação num culto show. Tem muita gente que fez isso durante toda a sua vida. Achou que seguir a Jesus era participar de show gospel. E a igreja virou um grande show gospel, uma grande brincadeira de roda. E não é isso. Muitos vivem eternas desculpas. Primeira desculpa, Jesus ainda não me chamou. Quando Jesus tocar no meu coração, eu vou. Vive essa desculpa, porque sabe da implicação do discipulado. Outra desculpa, não estou preparado. Preferem ser eternas amigas do Evangelho, ou até visitantes permanentes, mas não mergulha de cabeça no projeto de Jesus. Não tenho tempo. Quando eu tiver tempo, ponha em primeiro lugar na sua vida aquilo que você ponha em primeiro lugar na sua vida aquele que pôs você em primeiro lugar na vida dele, a ponto de morrer por você. Ponha em primeiro lugar na sua vida aquele que pôs você em primeiro lugar na vida dele, a ponto de morrer por você. Por último, enquanto você não tomar a cruz, você está brincando de seguir a Cristo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse domingo, pelo dia do Senhor, porque nesse domingo nossas esperanças se renovam na Tua presença, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos apresenta todas as orientações de uma só vez. O Senhor não nos engana naquilo que o Senhor quer para nós. Te agradecemos porque nós não vivemos enganados naquilo que o Senhor quer. Clamamos para que o Senhor, dia a dia, vá sempre ministrando as Tuas verdades no nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Permita, Deus, que as nossas igrejas realmente sejam igrejas cheias de discípulos do Senhor Jesus, de discípulos e de discípulas do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente domingo na presença do nosso maravilhoso e bom Deus. Amém?